Oi, alunos, boa noite. Meu nome é Elisael. A gente hoje vai dar continuidade à nossa videoaula e hoje a gente vai falar a respeito de alguns panoramas da química. Então, a gente teve falado na última aula como a química é importante, como que a química está presente no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar a respeito de 3 aspectos que são extremamente fundamentais e importantes para a química. Então, a gente costuma chamar eles de visão da química. Esses aspectos são que a química ela vai se desenvolver em 3 níveis diferentes. O que a gente chama de microscópico, o que a gente chama de macroscópico e o que a gente chama de simbólico. Quando a gente fala de micro, significa que eu estou falando de uma coisa que é invisível aos meus olhos. Então a química ela está se preocupando em como que os átomos se conectam, como que os átomos se relacionam, e esse é o importante tópico que a química tem entre relação aos seus 3 níveis, que é como os átomos vão reagir uns com os outros para formar as moléculas, para formar as outras substâncias, para formar a diversidade que a química possui. Quando a gente fala de um aspecto macro, significa que eu vou visualizar esse aspecto. Então, esse aspecto ele vai ser extremamente importante, ele vai ser visual ao que eu enxergo. E a gente ainda tem o nível simbólico, que é aquele nível que eu faço o quê? Que eu represento tudo que a química tem de conhecimento. Então, eu trouxe algumas gravuras aí para ilustrar essa representação dos 3 níveis. Por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito um churrasco em casa, já deve ter visto a madeira queimar. Então, como que a gente representaria essas coisas a esse modo? Então a gente está vendo ali que a madeira está queimando. Para a madeira queimar, ela precisa de uma substância para reagir com essa madeira para gerar esse fogo. Eu não vou entrar muito em detalhes agora para não confundir vocês. Então, só para mostrar para vocês que para a madeira queimar, eu tenho vários átomos que estão conectando uns com os outros para realizar esse fenômeno que a gente está vendo, que é a madeira queimar. Então, eu não vejo esses átomos fazendo esse processo. Então, isso a gente define como microscópico. Agora, o fenômeno que eu vejo que é a madeira queimar, eu chamo de macroscópico. E para me representar, a madeira ela tem um elemento principal que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa madeira ela tem uma forma de eu representá-la, que vem para o estado simbólico. Assim como o exemplo do gelo aqui derretendo, daqueles comprimidos efervescentes, dos fogos de artifícios e de um combustível, por exemplo, a gasolina ou etanol, entrando em processo de combustão. Então, fixem bem esses 3 níveis que a química possui, que é o aspecto microscópico, que é aquele que a gente não vê, e ele vai ser o primordial para que as coisas aconteçam. O aspecto macroscópico, que é aquilo que eu vou visualizar, e o aspecto simbólico, que é aquilo que eu vou representar através dos símbolos da química. Então, resumindo, quando a gente fala em química, nós cientistas químicos pensamos em nível microscópico. O que isso significa? Que eu vou pensar em como a reação vai acontecer, quais são os átomos que eu vou utilizar. Eu vou conduzir os experimentos a nível macroscópico. O que isso significa? Que eu preciso visualizar o que eu estou vendo para depois eu pegar esses fenômenos e os representar. Então, para isso que a química serve. Eu vou conduzi-la a nível micro, que eu não enxergo, mas eu preciso entender a como esses átomos eles vão se comportar. A nível macroscópico, que é o fenômeno que eu vou observar, e depois eu vou representar. Então, fixem bem essas condutas e
agora a gente vai começar a falar sobre o principal objeto de estudo da química, que é a matéria. Então, a matéria, ela é a essência do nosso universo. Então, todo o nosso universo ele é composto por matéria. Então, tudo que a gente tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. E, primordialmente, a matéria ela tem constituição de mais ou menos 108 elementos químicos. Então, é essa constituição que a Terra possui, desses elementos, desses 108, que a gente possui essa vida extraordinária que a gente tem aqui na Terra. Então, é esses primordiais elementos que a gente possui que faz com que o quê? A gente consiga ter vida aqui na Terra. E para mostrar para vocês que é importante aqueles 3 níveis, uma coisa muito importante da matéria. A nível microscópico, que a gente estava falando que é o nível que a gente não vê, a matéria tem átomos ou ela forma moléculas. Beleza? Então, só para vocês verem aí, ó, um exemplo aí é o dióxido de enxofre. Eu tenho um átomo de oxigênio, um átomo de enxofre. Eles vão unir e vão formar essas moléculas. A gente não vai entrar muito em detalhe o que é cada uma dessas moléculas agora, não, por enquanto, para vocês não confundirem a cabeça. Então é só para mostrar para vocês que toda matéria ela é constituída ou de átomos ou de moléculas. Beleza? Então, aqui só para ilustrar uma outra molécula que é muito importante para a nossa vida, que é o oxigênio. Sem ele a gente não consegue fazer o processo de respiração celular. E o ozônio, que nos protege contra os raios ultravioleta. Outra molécula que é muito importante, que se a gente não tivesse ela, a gente com certeza morreria de frio quando o sol não iluminasse um lado da Terra, que é o CO2, que ele faz o processo de segurar a temperatura quando um lado da Terra não é irradiado. Então, uma curiosidade aí para vocês. Outros elementos que a gente tem aí, ó, o carbono diamante, o carbono grafite. Então, são várias moléculas, são várias estruturas. A nossa diversidade de elementos é muito pequena, mas a quantidade de elementos que a gente consegue formar é muito grande. Então, a matéria, ela tem 2 classificações. Uma delas é por meio da composição e a outra é por meio dos formatos, das formas. Quando eu falo de forma, eu estou querendo me referir a estados físicos. Então, a matéria tem essas 2 formas de ser classificada, ou pela composição ou pelos estados físicos. Então, um estado mais comum que a matéria possui é o estado sólido, líquido e gasoso, e a gente vai discutir a respeito de cada um deles. Quando a gente fala de um material sólido, a gente está falando de uma matéria que é rígida, ela tem um formato próprio. Então, por exemplo, um pedaço de metal, um pedaço de concreto, sal de cozinha, um fertilizante, um bloco de concreto. Isso tudo é o quê? É um material rígido e um material muito bem definido. Então, quando a gente tem os sólidos, eles vão ter essa forma rígida. Então, eles são corpos que têm essa rigidez e a gente consegue identificar a sua forma. Quando a gente fala do líquido, a gente fala de uma forma fluida da matéria. Ou seja, quando eu falo de um fluido, ele vai ter um comportamento diferente do sólido. O que é esse comportamento? Ele não tem superfície definida. O que acontece quando eu não tenho superfície definida? Quando eu vou pegar um recipiente, ele vai tomar a forma do recipiente. Então, o líquido, ele é um fluido, e por ele não ter uma superfície muito bem definida, quando ele entra em contato com qualquer recipiente, ele vai tomar a forma do recipiente. Alguns exemplos de líquido, a gente tem a água, refrigerante, ferro fundido. Então, essas são as formas da matéria se comportar no estado líquido. A gente tem o estado gasoso,
que também é uma forma fluida, só que ela é diferente da forma líquida. Porque essa forma fluida, apesar dela não ter essa superfície definida, ela tem uma outra característica. Ela ocupa todo o recipiente que a contém. Então ela tem um fenômeno que a gente chama de expansividade. Essa matéria tem a característica de expandir, principalmente quando ela está no estado gasoso. Um exemplo aí, a gente tem o gás oxigênio, que é o gás que a gente utiliza para poder respirar. Então, esses estados físicos, eles são uma forma da gente interconverter um em outro. Então, a matéria ela vai ter um estado físico padrão, só que esse estado ele pode ser modificado ou por processos de aquecimento, que a gente chama de processos exotérmicos, ou processos endotérmicos. Quando eu falo desses processos, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou liberar ou vou absorver energia para me transformar um estado físico em outro estado físico. Então, a gente vai discutir melhor a respeito desse tipo de calor que está envolvido. Quando a gente fala dessa transformação de um estado para o outro, por exemplo, quando eu estou do estado sólido e quero passar para o estado líquido, eu dou o nome disso de fusão. Por que esse processo chama fusão? Que eu vou pegar essa estrutura sólida e vou liquefazê-la. Então, para acontecer esse processo de fusão, tem que haver aquecimento. Então, eu preciso fornecer temperatura para esse corpo para ele conseguir fazer esse processo de aquecimento. Ele converter em sólido para líquido. E se eu continuar aquecendo esse líquido, ele vai passar por um processo que eu chamo de vaporização ou de ebulição. Ele vai sair do estado líquido e vai se transformar no estado gasoso. Então, para isso acontecer de novo, eu tenho que manter o aquecimento. E depois eu consigo pegar esse gás que eu acabei de formar e transformar ele em líquido. Como que eu faço isso? Eu faço o processo de condensação. Então tem que fazer um processo de resfriamento. Então eu vou conseguir transformar esse vapor em líquido. E eu consigo transformar o líquido em gás, em sólido novamente. Para isso eu tenho que fazer um processo de resfriamento. E existe uma forma de eu transformar um sólido em gasoso instantaneamente, ou eu transformar o gasoso em sólido. Como que eu faço isso? Por um processo que a gente dá o nome de sublimação, que é uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Então vamos discutir a respeito de como que funciona esse calor que eu tenho que envolver para aquecer e esse calor que eu tenho que envolver para resfriar. Quando a gente fala de mudança de estado físico, eu tenho o que a gente chama de calor sensível e calor latente. Então esses dois calores eles vão estar envolvidos nessas modificações do estado físico. Quando eu tenho um calor que faz o processo de elevação da temperatura, eu chamo esse calor de calor sensível. Ele é responsável simplesmente por aumentar a temperatura. E quando eu falo de um calor que vai ser envolvido na transformação de um estado físico para o outro, eu chamo isso de calor latente. Então, a modificação do estado físico ela vai envolver dois processos. O aumento de temperatura, que é eu usar a energia para poder aumentar a temperatura, por isso eu chamo de calor sensível, e uma outra fonte energética que eu vou gastar para poder modificar um estado físico em outro estado físico, que eu chamo de calor latente.
Então, a gente pode avaliar essa quantidade de calor de que forma? Fazendo que o calor é igual a massa vezes a constante do calor latente. Então, eu consigo ver a quantidade de calor que eu preciso movimentar para um determinado tipo de átomo, para um determinado tipo de molécula. Então, essa constante de calor latente, ela é única para cada material. Então, cada material vai ter o quê? A sua própria forma de absorver esse calor. Então, para fazer o cálculo disso, eu uso a massa vezes essa constante. Então, quando eu quero fazer a transformação de um estado em outro estado, eu chamo isso de calor latente. Beleza? Então vamos lá. Observe essa figura aí que a gente acabou de discutir. Então eu tenho aí a fusão, eu tenho calor latente para acontecer esse processo de fusão, que é de 80 quilocalorias. Eu tenho que, para solidificar, é em torno de menos 80 quilocalorias por quilo. Processo de vaporização, 540 quilocalorias. Processo de condensação, menos 540 quilocalorias. O que isso está querendo dizer? Quando esse calor latente ele é positivo, é um calor que vai ser absorvido para eu conseguir mudar um estado físico para o outro. Então, esse processo é o processo de aquecimento. E quando eu tenho o valor negativo, significa que eu tenho que perder esse calor para o meio. Então, esse processo é o processo de resfriamento. Beleza? Então, agora a gente pode falar a respeito do que seria o ponto de fusão e o que seria o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É onde a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, acompanha aqui algumas substâncias que a gente tem. A água, para ela passar do sólido para o líquido, ela tem esse ponto a 0 graus Celsius. O álcool, para ele passar do estado sólido para o estado líquido, ele passa a menos 114. Então, cada uma dessas substâncias vai ter o seu próprio ponto de fusão, igual eu já tinha comentado com vocês. Porque cada material ele tem a sua própria especificidade em que? Na constante de calor latente. Beleza? E o ponto de ebulição é o que? É quando eu tenho um corpo que passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí, agora a gente entra em duas contradições. O que é gás e o que é vapor? Gás eu chamo aquela substância que já é encontrada naturalmente na forma gasosa. Isso é um gás. Então, gás, oxigênio, ele é encontrado na forma natural, na forma de um gás. E o que seria um vapor? Um vapor é uma substância que sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Ou seja, eu formo esse gás por um processo de aquecimento. Então, para isso aqui acontecer, eu tenho que ter um processo de aquecimento, que é representado por esse símbolo delta. Então, esse ponto de ebulição ele vai marcar a passagem do líquido para o gasoso. Então, aqui algumas substâncias. Por exemplo, a água, ela passa do ponto de ebulição, ela sai do estado líquido e começa a se transformar em gás em 100 graus Celsius. O álcool em 78. E aí a gente tem as outras substâncias aí. Beleza? E uma coisa muito interessante a respeito do ponto de ebulição e do ponto de fusão é que a gente pode prever algumas faixas para essas substâncias. A gente indicar se ela vai ser sólida, líquida ou gasosa a temperatura ambiente.
Então, prestem atenção aí no exemplo que eu vou fazer com vocês. Então, eu tenho aí a água, que ela tem o estado sólido, líquido e gasoso. Entre o estado sólido e o líquido, a gente tem o ponto de fusão, que é o que? A passagem do sólido para o estado líquido. E quando que isso acontece? A 0 graus Celsius. Eu tenho a passagem do líquido para o gasoso enquanto em 100 graus Celsius, que isso está me indicando o ponto de ebulição. Então é quando essa substância ela sai do líquido e se transforma num gás. Beleza? Ó, outro diagrama aí para a substância do etanol. O etanol também tem ele no estado sólido, líquido e gasoso. Quando eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido, eu chamo isso de ponto de fusão. E quando que isso acontece? Em menos 114 graus Celsius. E quando eu saio do líquido e vou para o gasoso, isso acontece em 78 graus Celsius. E isso é indicado de ponto de ebulição. Beleza? Então, existe uma forma de eu representar esse diagrama que a gente estava estudando. E como que eu faço essa representação? Eu tenho um gráfico que envolve temperatura por tempo, ou seja, à medida que o tempo vai passando e eu vou fornecendo temperatura, eu vou fornecendo algumas condições para esse gráfico. Então, o que vai acontecendo aqui? À medida que se passou um intervalo de tempo e eu forneci energia, olha o que aconteceu. Eu comecei a aquecer o material e ele começou a fazer o quê? Ele começou a entrar em processo de fusão. Ele começou a receber essa energia e aumentar a temperatura. Vocês lembram do que eu estava falando de calor sensível e calor latente? O calor sensível aqui ele vai ser utilizado para aumentar a temperatura e o calor latente ele vai ser utilizado para acontecer o quê? A transformação de um estado físico em outro estado físico. Então presta atenção no gráfico. Então eu forneci energia, esse material ele começou a absorver esse calor sensível e ele começou a fazer o quê? Aumentar a temperatura. A partir do momento que ele chega aqui no ponto de fusão, o que vai acontecer aqui no ponto de fusão? É onde eu vou ter a conversão do sólido em líquido. Só que isso vai acontecer o quê? Vai demorar um intervalo de tempo. Então o que vai acontecer agora? A forma de calor que eu estou utilizando para o meu material, ela não vai ser utilizada para o quê? Aumentar a temperatura. Esse calor agora que eu estou utilizando, ele vai ser utilizado para o quê? Para eu transformar um estado físico em outro estado físico. Ou seja, o que está acontecendo? Toda a energia que o meu material ele está tendo, está acontecendo o seguinte: eu estou passando do sólido para o líquido. Então, esse calor eu dou o nome de calor latente. Isso vai acontecer novamente. Por quê? Eu vou voltar a ter calor sensível. O que é esse calor sensível? É quando eu forneço energia e essa energia é utilizada para aumentar a temperatura. Então vai continuar tendo calor sensível até eu chegar onde? No ponto de ebulição. Chegou no ponto de ebulição, toda a minha energia vai ser utilizada para o quê? Agora, novamente, eu tenho o quê? Calor latente. O que é o calor latente? É a energia que está sendo utilizada para a passagem de um estado físico para o outro estado físico. Então, eu vou ter novamente essa energia sendo usada para transformar o quê? O líquido em gás. E aí, eu vou ter novamente o quê? O calor sensível, que ele vai ser o quê?
utilizado para aumentar a temperatura novamente. E aí, o que a gente pode observar desse gráfico? No tempo 1 e 2, o que aconteceu? No tempo 1 foi onde eu iniciei a fusão e no tempo 2 eu finalizei o processo de fusão. Então, o que aconteceu? Aqui, até chegar a 0 graus Celsius, que é a temperatura onde funde, eu tinha somente o que? Sólido. A partir do momento de 0 graus Celsius, por um determinado instante de tempo, eu vou ter o que? Sólido e líquido. E isso vai demorar um intervalo de tempo, porque a minha substância ela precisa absorver esse calor para ela transformar do sólido para o líquido. Então aqui no instante 2, eu vou começar a ter somente o que? Somente líquido. Por quê? Todo o sólido foi fundido. E aí eu tenho esse líquido. E aí o que vai acontecer? Se eu continuar fornecendo energia, ela vai ser absorvida na forma de quê? De calor sensível. Por quê? Olha o que está acontecendo. A temperatura está se elevando. Então, calor sensível, ele é resultado do quê? Do aumento da temperatura. Então, de 0 até 100 graus Celsius, eu vou ter o quê? Somente líquido. A partir do momento que eu atingir 100 graus Celsius, eu atingi o quê? O ponto de ebulição. Então, no tempo 3 aqui, ó, eu comecei a gasificar o meu líquido. Então, o meu líquido ele começou a entrar em processo de formar o vapor. Então, ele vai entrar em ebulição. Ele entrou em ebulição. Agora eu não tenho mais calor sensível. Agora eu tenho calor latente, que é o calor que eu uso para mover de um estado físico para o outro estado físico. Então, em T3 é o início do processo de ebulição e aqui em T4 é o final do processo de ebulição. Beleza? Do mesmo jeito que acontece o aquecimento, também acontece o resfriamento. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, a classificação da matéria, ela é de duas formas e ela vai revelar muito sobre o que a matéria possui. Então, o que a gente pode dizer? Que tudo que a gente observa é apoiado nas nossas sensações. O que é isso? É a maneira da gente visualizar o nosso ambiente, da gente sentir. Então, a gente percebe que o nosso ambiente ele é rico em cores, formas, formatos e várias outras coisas. E isso que é importante a respeito da matéria. Os pouquíssimos elementos trazem uma grande variedade de substâncias, de formas, de formatos, de várias consequências que a matéria possui. Então, tudo que a gente observar vai ser o quê? Fruto da manifestação dos diferentes materiais em função daqueles 108 elementos aproximadamente que a química possui. Então, eles vão dar para a gente o quê? Várias transformações e essas várias transformações vão sendo percebidas como a gente vai sentindo o nosso ambiente. Então, olha para vocês verem aí na figura. O arco-íris, as árvores de várias cores, vermelho, amarelo, verde, o fenômeno da aurora boreal. Então isso tudo é o que? Princípios utilizados na química para a gente explicar tudo o que vai acontecer. Ok? Então, a gente pode dizer que a matéria ela é a fase final de tudo que eu tenho de constituição. Então, se eu tenho o final, o que eu posso fazer? Dividir em vários pedaços para me entender como que essa matéria ela é constituída. Então, a gente já sabe que a matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço.
ela tem de constituição que a gente dá o nome de elementos químicos, que são aproximadamente 108. E aí, o que vai acontecer? Eu peguei a matéria, quebrei ela no último pedaço, que é os elementos. Então, esses elementos, eles têm como se conectar, igual aquelas pecinhas de Lego. E aí, quando ele se conectar, a gente vai chamar isso de substâncias, moléculas, compostos. E aí a gente pode dar um nome para essas substâncias, ou para essas moléculas de moléculas simples, ou de moléculas compostas de substâncias. E aí a gente tem uma infinidade de definições que é tudo a mesma coisa. Então, o que primordialmente é um elemento químico? Ele é a representação de um símbolo. Esse símbolo, ele representa o que constitui a matéria, que são quem? Os átomos. E esse elemento, ele é a representação de o quê? De vários elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, que a gente dá um nome de isótopos. Isso a gente vai discutir mais para frente em outras aulas. Então não preciso que vocês quebrem a cabeça em querer saber o que são os isótopos, não. A gente vai discutir bem esmiuçado o que é cada um deles. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que o elemento químico, ele é um símbolo. Ele é um símbolo de um átomo e o átomo representa a constituição da matéria. Então, esse átomo, ele tem o átomo de alumínio, o átomo de ferro, o átomo de sódio. Então eu tenho vários átomos. Eu tenho aproximadamente 108 átomos. Então cada um desses átomos vai ter o quê? O seu próprio símbolo químico, que a gente vai discutir bacana na hora que a gente for falar de tabela periódica. Quando eu pego esses pequenos pedacinhos, que são os átomos, e junto eles para formar outras conectividades, a gente chega no que a gente chama de substância ou composto, que é a mesma coisa. Então, o que é uma substância ou um composto? Ela é a combinação de dois ou mais elementos químicos que vão formar algo diferente. Só que formar algo diferente desde que você preserve a característica dos elementos que se uniram. Então, isso a gente vai discutir melhor quando a gente for falar de tabela periódica, dessas propriedades. Mas o que eu quero que vocês guardem? Toda vez que a gente falar de uma substância, é uma coisa que eu tenho dois ou mais átomos. Então, o que é uma substância? Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Carbonato de cálcio, que a gente usa lá na agricultura para poder corrigir o pH do solo, para poder plantar. Então, esses são alguns exemplos de substância. Só que a gente viu um detalhe lá atrás. Eu tenho dois tipos de substâncias: as substâncias simples e as substâncias compostas. O que é uma substância simples? É aquela substância que é formada por um único elemento. Quais são esses elementos? Por exemplo, o gás oxigênio, ele é formado por dois átomos de oxigênio. E o gás ozônio, ele também é formado por átomos de oxigênio, só que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, só para poder exemplificar aí o que o oxigênio representa para a gente, o oxigênio, ele representa a capacidade que a gente tem de fazer o processo de respiração celular. Então, sem oxigênio a gente não sobrevive e ele é indispensável para a vida. Além do oxigênio, eu tenho um outro gás que é muito importante, que é o gás ozônio. É ele que nos protege do quê? Da radiação solar. Então, não sei se vocês lembram, são indicados alguns momentos que a gente utilize para tomar sol, que é até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde.
porque a irradiação solar ela é muito forte. E isso faz mal para a pele, que pode até gerar câncer de pele. Então, quando a gente falar de substância simples, eu falo que é aquela substância que eu tenho um único tipo de elemento. Então, gás oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Gás ozônio, 3 átomos de oxigênio. É o mesmo átomo, substância simples. E eu tenho as substâncias compostas. O que é uma substância composta? É aquela que é formada por 2 ou mais elementos, desde que eles sejam diferentes. Por isso que a gente dá o nome de substância composta, porque os átomos que constituem essas moléculas são diferentes. Então a gente tem 2 exemplos aí: a água e o gás carbônico. A gente sabe que a água ela é essencial para a nossa vida. O nosso corpo é composto de 70% de água e ela é indispensável para o nosso corpo e para a nossa sobrevivência. Já o gás, o dióxido de carbono, que é o CO2, ele é o que a gente chama de vilão aí do aquecimento global. Porque a gente tem produzido muito gás, muito dióxido de carbono. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo que os raios que são devolvidos, ou toda aquela energia térmica, não sei se vocês já ouviram falar nisso, o que vai acontecer? Ele vai conservar essa energia aqui dentro da Terra. Ele não vai deixar essa radiação se dissipar para fora. E o que ele faz? Ele absorve esse calor e não deixa esse calor repassar. Então, o que vai acontecer? É o que a gente vai acontecer com o fenômeno do aquecimento global. Além de existir outros gases que também fazem esse fenômeno, o gás, o monóxido de carbono, ele é um dos gases que causa e intensifica esse efeito de maneira bem drástica. Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa noite a todos.